Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos. Hoje vamos fazer uma aula gravada só para a gente retomar um pouquinho, rapidinho, os polígonos inscritos na circunferência que nós trabalhamos na aula out. Vamos lá? O que a gente viu? Eu mostrei para vocês os 3 polígonos regulares inscritos. Quadrado, triângulo equilátero e o hexágono. Lembram disso? Beleza, professora. Quando a gente demonstrou para vocês, vocês puderam perceber o seguinte. Quando eu tinha um quadrado, quando eu traçava o raio da circunferência, ou o triângulo ou o hexágono, coincidia justamente com a hipotenusa do triângulo retângulo que se formava. Lembram disso? Quando eu tinha um triângulozinho equilátero, o ângulo que se formava aqui era de 30 graus. Quando era hexágono, o ângulo que se formava era de 60 graus. E quando era o quadrado, o ângulo era de 45 graus. Nós traçamos o apótema. O nosso apótema do quadrado era esse segmento, o apótema do triângulo era esse segmento, e o apótema do meu hexágono era esse segmento. Ao traçar o apótema, nós percebemos que o lado do meu quadrado ficava pela metade. O lado do meu triângulo equilátero também ficava pela metade, e o lado do meu hexágono também ficava pela metade. Aí nós vimos que, se eu tenho um triângulo retângulo envolvendo lados e ângulos, o que eu vou trabalhar? Aí vocês falaram para mim, professor, a gente vai trabalhar com aquela parte da trigonometria, que nós estudamos inclusive no 9º ano. Exatamente. Nós vamos trabalhar com as razões trigonométricas, seno, cosseno e a razão tangente. Lembrando, razão seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Razão cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a razão tangente não era Fanta nem Guaraná, era a nossa razão Coca. Beleza? Isso aqui você já sabe, viram no 9º ano. Tranquilo. A partir da trigonometria, galerinha, sendo usada nesses 3 triângulos, com um ângulo de 30, de 45 e de 60, eu mostrei para vocês a tabela que se formava, que era possível construir. Vamos lá? A tabelinha dos polígonos regulares inscritos na circunferência. Aí eu falei para vocês, tem uma maneira de fazer? Tem. Nós vamos criar uma tabela. Nessa tabelinha ela vai ter 4 linhas e 3 colunas. Tem uma ordem para escrever, eu não posso escrever aleatório. A ordem eu falei para vocês que era nesse sentido aqui, crescente. Como assim? Quantos lados tinha o meu triângulo? 3 lados. Quantos lados tem o meu quadrado? 4 lados. E o meu hexágono tem 6 ladinhos. Então eu falei para vocês, galera, a gente vai escrever nessa ordem crescente com relação ao número de lados. Beleza, professora, você também falou alguma coisa a respeito das colunas. Exatamente, numa ordem alfabética. Apótema e lado. Primeiro vem o A, depois o L. Essa tabela, galera, qual é o objetivo dela? Eu vou relacionar o raio, o apótema e o lado. Eu vou mostrar que existe relação entre esses 3 segmentozinhos. Ah, professor, é verdade. Aí eu falei para vocês, lembre-se da tabela dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60, do seno, do cosseno e da tangente. Aí vocês cantavam a musiquinha, lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, beleza. Aí eu falei, gente, vamos lembrar um pedaço dessa musiquinha. Vamos lá, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Só que agora não será tudo sobre 2, não. Será apenas o apótema sobre 2. Beleza? A raiz também continua indo no 3 e no 2 dos numeradores. Beleza, prof. Tranquilo. E aí eu falei para vocês, multiplica todo mundo pelo raio. Ainda brinquei, Shazam neles, ó. Coloca o raio em todo mundo. Então, vezes R, vezes R, vezes R. Olha lá. Beleza? Todo mundo comigo? Professora, como são essas relações, na verdade? Como que eu posso falar, por exemplo, gente, do apótema do triângulo? Opa, o apótema do triângulo, olha lá, tá na linha 1. Vai ser justamente a metade do valor do raio. Ah, professora, saquei. Como que eu posso falar, por exemplo, do quadrado? Digamos que eu queira saber o lado do quadrado. Opa, o lado do meu quadrado vai ser justamente raiz de 2 multiplicada por quem? Pelo raio da circunferência. Ah, prof, se eu quisesse pegar o hexágono, apótema do hexágono, sem problema. O apótema do hexágono vai ser
raiz de 3 sobre 2, multiplicando pelo raio da circunferência. E assim por diante, gente. Tranquilo? Essas são as relações que a gente conseguiu criar, né, nessa tabelinha, a partir de quem? Do seno, do cosseno e da tangente, naqueles 3 triângulos que nós formamos no slide anterior. Vamos lá. Separei aqui alguns exercícios para vocês, ó, para a gente resolver na aula de hoje, tá? Vamos seguir? Separei 6 exercícios, coisa simples, gente. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Para quê? É só para você aplicar mesmo a tabela, para ficar clara essa tabela na sua cabeça. Você vai ver que isso te facilita. Professor, eu não quero usar a tabela. Posso usar as razões? Claro, gente. Identifica o cateto oposto, identifica o ângulo, identifica a hipotenusa e manda ver. Agora vamos lá. Com a tabelinha para você perceber. A nossa tabelinha você já sabe que é triângulo, quadrado e hexágono. Nesta ordem. Apótema e lado. 1, 2, 3. Então vamos lá. 1, 2, 3. Já vou botar logo sobre 2, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ó, aqui, ó. Só para deixar prontinho aqui, ó. Aí, professor, a gente inverte. 3, 2, 1. Raiz de 3, R. Raiz de 2, R. E 1 só que é o próprio R. Essa é a nossa tabela. Olha o exercício que ele fala. Ele está falando que tem um triângulo equilátero cujo apótema mede 3. Calma aí, professor. Então ele está falando que o apótema do meu triângulo mede 3. Olhem na tabelinha. O que o apótema do triângulo equilátero é? Metade é igual a metade do raio. Opa, então qual é o valor do raio, gente? O dobro, 6. Aí olha o que ele faz. Qual é o valor do diâmetro dessa circunferência? Ah, gente, diâmetro da circunferência são 2 raios. Então qual vai ser o diâmetro? 12 centímetros. Facinho, não é? Só para você perceber a utilização da tabelinha. Poderia te pedir outras coisas nessa questão. Poderia virar para você e falar assim, gente, eu quero que você calcule o comprimento da circunferência. Tranquilo também, professora, eu vou recordar. Comprimento não é 2πr? Então o comprimento vai ser 2 vezes 6, 12 π centímetros. Podia ter pedido mais, vamos lá, vamos revisar tudo. A área do círculo em volta desse polígonozinho regular, ué, professora, a área é πr ao quadrado. Então a área vai ser π vezes 6 ao quadrado. A área seria quanto? 36 π. Como é a área? Centímetros quadrados. Poderia mais ainda para a gente revisar mais coisas ainda. Professor, eu quero calcular a área do meu triângulo, desse triângulo que está escrito. Se ele é equilátero, eu preciso do lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, lembram? Professora, mas eu não tenho lado. Tem sim. Se você tem o raio, gente, olha lá. Quanto seria o valor do seu lado do seu triângulozinho? Seria justamente o raio, raiz de 3. Então, a área seria justamente 6 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3, tudo sobre 4. Operação com radical, né? Cuidado. 6 ao quadrado, 36. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Vezes raiz de 3, tudo sobre 4. 36 por 4, galera, você sabe que dá 9. 3 vezes 9, 27. Quanto seria a área, então? 37 raiz de 3 centímetros quadrados. A área de quem? Do meu triângulo equilátero que está inscrito nesta circunferência. Perceberam? Todo mundo numa boa? Posso te pedir várias coisas no mesmo polígono inscrito. Então vamos lá, vamos seguir adiante aqui para a gente não parar. Olha a segunda questão que eu separei para vocês. Repara só. Olha que interessante. O apótema de um triângulo equilátero. Professora, toda vez eu vou ter que construir a tabela inteira? Não, né, gente? Mas vamos botar aqui porque não custa nada você treinar. O objetivo da aula é justamente você fixar a nossa tabelinha. Apótema e lado. Eu já sei que é 1, 2, 3. Então vai ficar R sobre 2, raiz de 2, R sobre 2, raiz de 3, R sobre 2. Depois é 3, 2, 1. Então é raiz de 3, R, raiz de 2, R e apenas o R. Ele falou que o apótema do meu triângulo equilátero vale 8. Então ele está dizendo para mim assim, apótema desse triângulo vale 8. Tá, prof, já sei, porque é igual ao exercício anterior. O apótema do triângulo é justamente, professor, igual a metade do raio. Então eu já sei que o meu raio, nesse caso, da circunferência, vale 2 vezes 8, 16. Beleza, centímetros. A pergunta dele é, quanto mede o lado de um hexágono, que está na mesma circunferência? O que eu quero que você perceba, gente? Quando você tem
uma circunferência. Você pode ter lá, sei lá dentro, um quadrado, um triângulo, um hexágono. O que você pode garantir? Que o raio é o mesmo. Porque o raio não é do polígono, o raio é da circunferência. Então eu sei que esse raio aqui serve para qualquer polígono que eu coloque lá dentro, porque ele não faz parte do polígono, ele faz parte da circunferência. Então o que ele quer que eu faça? O lado do meu hexágono. Ah, professora, mas é fácil. Porque o lado do hexágono, professor, é justamente o raio. Acabou, gente, matou a questão. O lado é o próprio raio, que vale quanto então? 16 centímetros. Letra C de Cristo. Fácil? Vamos seguir? Olha a questão 3. O lado de um quadrado inscrito em uma circunferência mede 10 raiz de 2. Vamos de novo? Custa nada, tabelinha. Até você ficar com ela na cabeça já. Apótema, lado. Olha lá. 1, 2, 3, 3, 2 e 1. Beleza. O lado de um quadrado inscrito em uma circunferência mede 10 raiz de 2. Calma aí, professora, estamos trabalhando com quadrado agora. Quadrado e o lado. Então, o lado do quadrado, que está numa circunferência, eu sei que vale raiz de 2, que multiplica R. Mas ele está falando para mim que vale 10 raiz de 2. Professora, simplifica raiz de 2 com raiz de 2. Eu descubro que o raio da circunferência vale quanto? 10. Aí ele pergunta agora de outro polígono. Ele vira para você e fala assim: o lado do triângulo equilátero, que está na mesma circunferência, ou seja, de mesmo raio. Calma aí, o lado do triângulo, galera. O lado do triângulo é raiz de 3 vezes R. Ué, pessoal, então o lado do triângulo vai ser igual. Se o raio vale 10, 10 raiz de 3. O quê? Centímetros. Que letra vai ser? A de amor. Professora, vamos lá? A medida do lado e do apótema. Então agora ele quer o lado e o apótema, respectivamente. Então nessa ordem. De quem, gente? De um hexágono. Regular inscrito numa circunferência de raio 30. Então o raio da minha circunferência é 30. Beleza? Professora, se por acaso eu esquecer essa tabela, tem problema não. Vamos só lembrar. De onde veio aquela tabelinha? Quando eu tenho um hexágono, galera, eu sei que o ângulo que se forma é de 60 graus. Aqui é o apótema do hexágono. Aqui é o raio da circunferência. E aqui é a metade do lado do meu hexágono. Só para a gente relembrar tudo. Beleza. O que eu sei? Que o raio vale 30. Em relação ao meu 60 graus, eu sei que o apótema é meu cateto oposto. E eu sei que a metade do lado é meu cateto adjacente. A razão que envolve oposto e hipotenusa, que é o meu raio aqui, ó. Vamos lá? É a razão seno. Então, o seno de 60 graus vai ser o apótema dividido por 30. O seno de 60, galera, 1, 2, 3 na tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. Simplifica, aqui dá 15. Cruz credo, o apótema desse hexágono vale quanto? 15 raiz de 3 centímetros. Beleza. Para eu encontrar o cateto adjacente com a hipotenusa, eu vou fazer o quê? O cosseno. O cosseno de 60, gente, vai ser metade do lado, tudo sobre 30. Divisão de fração, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso. Então vai ficar lado do hexágono sobre 60, né? O dobro de 30. Só que quanto vale o cosseno de 60? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ah, prof, vale 1/2. Opa, então olha só o que eu vou ver. Simplificando, quanto vai dar? O lado do seu hexágono vale justamente quanto? 30. 30 o quê? Centímetros. Como ele pediu nessa ordem, primeiro o lado e depois o apótema, então tem que olhar onde é que está o 30. Aonde você está enxergando o 30? Aqui, professora, e 15 raiz de 3. Apliquei, galera, a razão trigonométrica só para mostrar para vocês que você pode escolher o melhor caminho, tá? Fica mais longo, concordam? Se eu tivesse aplicado na tabela, era direto. Vamos lá, para mostrar que eu posso. Um triângulo equilátero está inscrito numa circunferência de raio. Opa, o raio da minha circunferência vale 60 raiz de 3. Beleza. A pergunta dele é, qual é a medida do apótema deste triângulo? Galera, se eu já tenho o raio, vamos pensar na tabela, vai? É um triângulo. A tabelinha do triângulo é apótema e lado. O triângulo é o primeiro de todos, então é R sobre 2. Então é 1, 2, 3, depois 3, 2, 1.
Se ele está pedindo o apótemo e eu já tenho o valor do raio, ah não, professor, essa questão é muito boba. Olha lá, metade do meu raio vai ser o meu apótemo. Ou seja, o meu apótemo vai ser 30 raiz de 3. O quê? Centímetros. Isso que letra seria? A. Para a questão ficar um pouquinho mais inteligente, eu podia virar para você e falar assim, eu quero que você calcule o perímetro deste triângulo. Aí você vai falar, professor, o perímetro do triângulo, como ele é equilátero, são 3 lados do triângulo. Então eu preciso achar quem, gente? O lado do triângulo. A partir do momento que eu sei que o lado do meu triângulo é justamente raiz de 3 vezes o raio, então eu sei que o lado desse triângulo vai ser raiz de 3 vezes 60, que multiplica a raiz de 3. Prof, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, porque dá raiz de 9. Vezes 60, qual vai ser o valor do lado, gente? 180. O quê? Centímetros. Podia ter pedido a área também, eu posso ficar brincando com as figuras. Ok, galerinha? Aula gravada. Era só para você relembrar e perceber que eu posso usar tanto a tabela trigonométrica, a tabelinha trigonométrica não, tanto as razões trigonométricas, quanto a tabelinha, né, dos polígonos regulares inscritos, tá bom? Espero ter ajudado, um beijo grande e até a próxima.